Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 a 52. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos e amigos, se é que tem alguém conosco nesta noite, imagino que sim. A história de um homem que ficou cego. Esse homem não era cego. Você vai ver no transcorrer da nossa reflexão que esse homem não era cego, ele se tornou cego. Tentem vocês imaginar o que é a vida de alguém cego. Tem muitas coisas na vida que a gente não tem ideia. A gente pode pensar, pode imaginar, mas a gente não sabe de fato como é que é. A não ser que a gente passe por aquela situação. Aí nós iremos saber o que é. Ser cego não é fácil. Se tornar cego é pior ainda. Quem nasce cego ainda se justifica porque ele nunca chegou a ver nada, então ele já nasceu cego, ele já vai se adaptar àquela vida. Porém, sabendo que terá uma vida completamente diferente de quem tem a visibilidade. Este homem, ele era visível, ele tinha visão, mas ele se tornou cego na sua vida. Tem tantas e tantas coisas que podem acontecer conosco e a gente deve estar preparado, porque nem sempre acontece só com os outros. Embora a gente pense, embora a gente ache, embora a gente imagina que só acontece com os outros determinadas coisas. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Eu costumo dizer que a vida é feita uma caixinha de surpresa, que a gente recebe e a gente não sabe o que é que vai vir dentro. Mas vocês tentem imaginar a vida deste homem. Eu passo ali às vezes a pé, e acredito que muitos de vocês, se não todos, na ponte do Sagrado Coração, do lado direito, sentido centro. Tem sempre um cidadão com uma placa: sou cego, ajude-me. Eu passo por aquele homem todas as vezes e eu digo: Jesus, tem misericórdia. E eu fico pensando: meu Deus, como é que esse homem faz suas necessidades? Meu Deus, como é que é a vida deste homem? Tenta imaginar você, uma pessoa totalmente cega. É uma pessoa totalmente dependente. Esse texto nos mostra algumas coisas que a gente vai tirar como lição para nossas vidas. No versículo 46, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, preste atenção ao que é que está registrado. E foram para Jericó, Jesus e a multidão. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com ele, com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Observe que este homem, ele era de família, porque só se diz filho de fulano se aquele fulano for alguma coisa. Com certeza esse Timeu era alguma coisa. A Bíblia não diz nada sobre ele. Pesquisei, mas não diz nada sobre ele. Na história secular fala sobre ele, mas não está na Bíblia.
Mas diz a história secular que este homem era um general de Israel. Diz a história secular. Mas isso não é o caso. Sabemos que Bartimeu tinha família. Seu pai se chamava Timeu. Conta a história secular que esse general, ele se aposentou na época, e quando Roma tomou conta que invadiu Israel, ele se revoltou com algumas coisas, e por conta disso ele foi morto. E para que seu filho não tomasse nenhuma atitude, diz a história secular, que cegaram ele. Não sei se isso é verdade. É o que conta a história secular. Se você depois quiser pesquisar, você pode pesquisar. Mas sabemos, sem sombra de dúvida, que este homem tinha visão e ele se tornou cego. E ele, como cego, o que é que ele pode fazer? Eu fico pensando, qual seria a atividade que um cego poderia fazer? Se não tiver família que cuide dele, ele vai viver tendo uma só opção: mendigar. Não tem outra opção. Este homem, chamado Bartimeu, vivia mendigando. Assim como aquele cidadão que eu sempre passo por ele, e ele está ali sentado, com a placa: sou cego, ajuda-me. Acontece que de repente esse homem está ali, como de costume, e ele escuta um barulho diferente. Um barulho que não era normal. E eu não tenho dúvidas que ele ficou perguntando: o que é que está acontecendo? 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 E de repente alguém disse: Jesus de Nazaré está passando aqui. Jesus de Nazaré está passando aqui. Irmãos, a gente fica pensando assim: o que é que ele imaginou? O que é que ele pensou? No versículo 47, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, olha o que é que diz: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele ouviu que era Jesus, e ele ficou pensando: Jesus, que ele ouvia as histórias, ele não via, mas ele ouviu a história. Jesus de Nazaré, aquele que transformou água em vinho, aquele que curou o surdo, aquele que multiplicou pães, aquele que multiplicou peixe, aquele que deu ordem ao vento, aquele que deu ordem ao mar, aquele que curou cego de nascença, aquele que expulsou demônio, não tenho dúvida, eu sei quem é ele. Eu sei quem é ele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, se vocês não têm ideia do que Jesus fez, porque ninguém sabe. A gente só sabe algumas coisas que ficou revelado na Bíblia, mas tem algumas informações que a gente pode ter uma ideia. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, nos diz algumas coisas a respeito do que Jesus fez, de forma bem resumida. Está assim escrito: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, que foram registrados, é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Com certeza o cego Bartimeu disse: é ele mesmo. Ele quem? Acho que ele dizia: é ele. E alguém dizia: ele quem? E ele disse: Jesus, o filho de Davi. Filho de Davi? Mas Jesus não é filho de Maria? Jesus não é filho de José? Mas ele, apesar de ser cego, ele sabia que existia uma promessa, que um dos descendentes de Davi seria ele, o Messias. Essa expressão, filho de Davi, significa o Messias, o prometido. E ele disse: é ele mesmo, e agora eu vou clamar. É a única coisa que eu posso fazer, é gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava, a ponto de incomodar quem estava próximo. E no versículo 48, nos diz que muitos o repreendiam. Muitos o repreendiam, para que ele se calasse. Mas pelo contrário, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava ainda mais. Por sinal, esse homem, apesar de ser cego fisicamente, mas ele via muito mais do que muitos espiritualmente. Ele foi um dos primeiros homens a detectar, a descobrir
que Jesus era o Messias prometido. Apesar de ser cego, ele foi um dos primeiros a descobrir que Jesus era o Messias. E ele não teve nenhuma dúvida. E ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Na nossa vida, na nossa caminhada, nós vamos encontrar muitos tipos de pessoas. Pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão nos atrapalhar. E talvez você tenha encontrado pessoas que tenham tentado atrapalhar a sua vida espiritual. Para que ir para a igreja? Fazer o que na igreja? Que futuro tem ir para a igreja? E leva uma série de questões e diz uma série de coisas. Tipo, ainda ontem eu estava na feira e um cidadão já de idade, ele dizia: para que ir para a igreja? É tudo pecador, ninguém presta e tal. De fato ele tem razão, é tudo pecador. Agora a gente não vem aqui por conta de um de outro, a gente vem aqui por conta de Jesus, filho de Davi, o Salvador, o Messias. A gente vem porque a gente precisa dele. E se a gente não entender isso, e se for olhar para A, para B, para C, para D, a gente não vai vir mesmo. A gente não tem que olhar para os seres humanos, a gente tem que olhar para quem? Jesus. Como diz a palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus. Amém, irmãos? Esse cego era cego fisicamente, mas ele via muito espiritualmente. No versículo 49, Jesus para. Ele ia caminhando, ele para e disse: chamai-o. Chamai-o. Jesus ouviu ele gritando. Jesus ouviu ele gritando. Jesus ouviu ele pedindo por misericórdia. Você tem pedido a Deus, tem pedido a Jesus misericórdia? Tem certas horas de nossas vidas, tem certos momentos de nossas vidas que a gente tem que pedir por misericórdia. E tem que clamar por misericórdia. E se for necessário, tem que gritar por misericórdia. Não importa quem está perto, quem está junto, é a sua vida que está em jogo. Pode ser a vida de um filho seu, pode ser a vida de um componente da sua família, pode ser qualquer situação, qualquer circunstância. Se for necessário, não tenha vergonha, grite por misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. Assim como este cego fez, Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha que coisa linda, quando ele ouviu isto: levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. Olha, ele te chama. Jesus mandou chamar ele. Jesus podia ter chamado ele diretamente, mas Jesus mandou chamar ele. Nós temos uma missão muito grande, nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Nós temos uma tarefa muito grande, de chamar as pessoas para vir para Jesus. Lá em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, Deus usando o apóstolo Paulo, em um momento especial, Paulo pregou e ficou registrado: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós precisamos dizer isso às pessoas. Nós precisamos falar para as pessoas que Jesus as ama, que Jesus quer o melhor para elas. A gente precisa, a gente necessita. Quantas e quantas vezes eu, você, ou alguns que estão aqui, ou se não todos, tivemos que ouvir diversas vezes que Jesus nos ama, que Jesus nos chama. Quantas e quantas vezes? Não desista. Continue gritando se for necessário, continue clamando se for necessário. Não perca a esperança do seu filho, não. Como disse aquelas pessoas, o cego Bartimeu: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, ele te chama. Lá em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Não perca a sua fé, não, tenha bom ânimo. Está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso significa que o choro não é para sempre, vai ter o final dele e vai chegar a alegria.
Não desista enquanto tiver esperança. Continue, tenha bom ânimo para o louvor e para a glória do Senhor. Quando aquele cego Bartimeu ouviu daquelas pessoas: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50, o que é que ele fez? Ele lança de si a capa. Muitas coisas se falam sobre essa capa, mas eu fui pesquisar, e dentre as coisas que se falam sobre essa capa ela tinha uma finalidade de identificá-lo como cego, dependente. Alguém que tinha autorização de estar naquele lugar para mendigar. Aquela capa não só o protegia do sol, da chuva, do frio, mas também lhe identificava. Interessante que quando ele escuta daquelas pessoas que Jesus chamou ele tirou a capa e jogou fora. E com isso ele estava dizendo: não preciso mais desta capa. Se ele me chamou, eu sei que eu vou ser curado. Eu não preciso mais ser identificado como cego. Eu sei que eu vou ser curado. Foi uma atitude de confiança, foi uma atitude de fé. Tem bom ânimo, ele te chama. Ele pegou a capa e disse: para que isso agora? Joga fora. Eu sei eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu acredito. Eu sei quem é ele. Eu sei o que ele fez com os outros. E eu não tenho dúvida, ele vai fazer comigo também. Fé, confiança. Ele encontrou o Messias. Amém? No versículo 51, Jesus chega para ele e diz: que queres que eu te faça? Você já parou para pensar nessa palavra de Jesus? Que queres que eu te faça? Isso significa mais ou menos um cheque em branco do banco do céu. Que queres que eu te faça? Pode ter, eu não conheço. Nas escrituras eu só conheço 3 personagens que receberam um cheque em branco do céu. O primeiro deles, Eliseu. Quando Elias estava perto de subir, Deus usa Elias e diz a ele: pergunta o que é que ele quer que eu faça. Cheque em branco. Eliseu poderia pedir o que quisesse. Ele disse: eu quero é porção dobrada do teu espírito. E Deus o atendeu de uma forma tão intensa que talvez você não saiba, mas nas escrituras diz que Eliseu foi o único homem que depois de morto, seus ossos na sepultura, alguém tocou nele e reviveu. Eliseu foi um dos homens que Deus deu a ele um cheque em branco do banco do céu. Segundo homem, Salomão. Que queres que eu te faça? Pede-me o que tu quiseres. Ele pediu sabedoria. Já que tu pediu sabedoria e não pediu outras coisas, eu vou te dar a você tudo o que você nem imagina. Segundo homem. E o terceiro foi um tal de um cego chamado Bartimeu. Que queres que eu te faça? Se fosse o outro, dizia: Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, eu quero uma boa esmola, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ele disse: eu quero voltar a ver. Eu quero tornar a ver. Isso quer dizer que ele já via antes. Eu quero tornar a ver. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 52. Disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. Só que tem um detalhe: ele não foi. Ele não foi. Aqui onde está o detalhe dessa mensagem desta noite. Vai, tua fé te salvou. Ele não foi. E seguia a Jesus estrada afora. É aqui agora que está a mensagem, o início dela. O cego, ex-cego, agora seguia Jesus estrada afora. Aleluia! Ele podia ter ido embora, já recebeu sua bênção, já recebeu sua cura, já recebeu o que ele desejava. Ele poderia ter ido embora cuidar da sua vida. Não, passou a seguir Jesus.
há muitas pessoas que procuram Jesus por bênçãos. E quando as adquire, deixa Jesus de lado. Há muita gente que procura Jesus para resolver problemas de todos os tipos, de todas as espécies, e quando as resolve, vai embora, deixa Jesus, não está nem preocupado com nada. O cego Bartimeu nos deu uma lição. Ele, depois de curado, Jesus disse: vai. Não, passou a seguir Jesus. Escuta o que eu vou dizer agora. Ir a Cristo não custa nada. Ir a Cristo não custa nada. Agora, seguir Jesus tem um preço a pagar. Ir a Cristo não custa nada. Agora, seguir Jesus tem um preço a pagar. Mateus capítulo 16, 24 a 26. Jesus revela o preço que temos que pagar para seguir Ele. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? E a Cristo não custa nada. Seguir a Cristo custa um bom preço. Alguns requisitos que são necessários para seguir a Cristo. Primeiro, negar-se a si mesmo. Primeiro, negar-se a si mesmo. Paulo disse isso de uma forma bem clara: não vivo mais eu. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não vive mais eu, mas vive Cristo em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não vivo mais eu. Então, nessa noite, você que está aqui, começa a refletir. Começa a refletir. Primeira atitude, primeiro requisito para seguir Jesus: negar-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Cada um de nós temos uma cruz. Às vezes, uma cruz maneira, que não incomoda tanto. Às vezes, uma cruz um pouco pesada, que incomoda muito. Essa cruz, a gente pode trazer ela para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema de enfermidade, pode ser um problema familiar. São diversos os problemas, são diversas coisas que podem acontecer, que Jesus diz que a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir. Talvez aqui nessa noite tenha pessoas que estejam com enfermidades. Talvez aqui nessa noite tenha pessoas tristes, chorando dentro do coração por conta de um filho, de uma filha. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite sofrendo por conta do seu cônjuge. Talvez nessa noite tenha pessoas aqui passando dificuldades de todos os tipos, de todas as espécies. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, tome a sua cruz e siga. Porque o nosso choro aqui, ele vai durar apenas um tempo, mas logo em breve vai chegar a alegria. Jesus prometeu que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E aonde a gente vai morar, lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem sofrimento. Lá é na presença do Senhor, louvando, exaltando e glorificando a Ele para sempre. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui neste mundo está escrito, João 16:33. No mundo vocês vão passar por aflições. Agora tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a minha aflição? A minha é diferente da tua, pode ser parecida, pode ser igual. A tua é diferente da minha, pode ser parecida, pode ser igual. A minha pode ser maior, pode ser menor. Todos nós passaremos por aflições. Isto quem disse foi Ele, o Messias, o Filho de Davi. Daí a necessidade de dobrar o joelho e dizer: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se for necessário durante o culto, aí mesmo você fica gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Não te preocupa com quem está do teu lado direito, esquerdão. Te preocupa com a tua vida. Se for necessário, passa o culto de joelhos. Se for necessário, clama, implora: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
que Ele pode curar das cegueiras, Ele pode curar da surdez, Ele pode curar de qualquer problema, Ele pode abrir qualquer porta, Ele pode fazer o que Ele quiser, se Ele usar de misericórdia. Mas se Ele não quiser, vamos passar por aflições, mas tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Primeiro requisito para seguir Jesus: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Terceiro requisito: procurar seguir seus ensinamentos. Procurar seguir seus ensinamentos. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20 diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Estes são os requisitos de seguir Jesus. Primeiro, negar-se a si mesmo. Segundo, tomar a cruz. Terceiro, procurar seguir os ensinamentos de Jesus. Amém? Mas tem um lado bom. Existem os benefícios de quem segue a Jesus. Quais são? Primeiro, não anda em trevas. O cego andava na treva fisicamente. Há muita gente que estão nas trevas espiritualmente. Quem crê e quem segue Jesus não anda nas trevas espiritualmente. João 8:12 diz de Jesus: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Benefícios de quem segue a Jesus: salvação. Marcos 10, 28 a 30. Benefícios de quem segue Jesus. Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Disse Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, de irmãos, de irmãs, de mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a salvação, a vida eterna. Benefícios de quem segue Jesus: paz e alegria. Paz e alegria. Romanos 5, versículo 1 diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus disse em João 14, 27: eu vos dou a minha paz. Palavra de Jesus: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós temos a paz de Cristo. Isso significa o quê, irmãos? Significa que eu e você vamos aonde for necessário e o Senhor estará conosco. A gente não tem que se preocupar com nada, porque Ele deixou escrito: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Acredite, tome posse, isto é verdade. Nós temos paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos alegria, mas não é uma alegria que vem externa, é uma alegria que vem de dentro, vem do coração. É uma coisa diferente, é uma coisa que ninguém sabe explicar, é uma coisa que ninguém pode entender, porque só pode entender e explicar quem prova. Quem não prova não pode entender. Imagina, pensa, faz julgamento, não adianta. João 37, 38, 39, Jesus disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e gritou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. Isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo que havia de receber todo aquele que nele cresce, porque até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Paz,
alegria, benefícios de quem segue a Jesus. Porém, não só temos benefícios, não só temos requisitos, tem também algumas coisas que seguir a Jesus traz. Dentre elas, perseguição. Seguir a Jesus atrai perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, 11, 12 e 13. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, 11, 12 e 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tinham suportadas. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 13. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Segue Jesus? Então se prepare para ser perseguido. A começar dentro das nossas próprias casas. A começar nas nossas amizades. A começar onde quer que você vá. Se você for um crente fiel, sincero, honesto, se prepare para ser perseguido. Seguir a Jesus também atrai contrariação. Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segura aí um minutinho, por favor, Wagner. Culto racional não é esse que a gente está aqui oferecendo ao Senhor, não. O culto racional é o culto do nosso dia a dia. É onde quer que nós estejamos, é onde quer que nós vivamos, é onde quer que a gente esteja, é lá que é o culto racional. E é lá que nós seremos contrariados. Aqui não, aqui eu estou aqui, ó, tem ninguém me contrariando. Se eu pegar uma caixinha de som e for para ali, para a esquina, eu já vou ser contrariado, eu já vou ser perseguido. Aqui não tem problema nenhum, aqui eu estou em casa, aqui nós estamos em família, aqui nós estamos à vontade. É lá fora. Versículo 2. Não vos conformeis com este século. Olha aí a contrariedade. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crente, aquele que segue a Jesus, ele vai numa direção que o mundo vai ao contrário. Não existe comunhão, não existe união, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não tem a menor possibilidade de haver comunhão entre luz e trevas. Ou é dia ou é noite, ou é noite ou é dia. Não tem, não tem. E a prova está lá bem clara no Salmo 1, que todos nós conhecemos. Nos mostra aquele que segue a Jesus, nos mostra aquele que segue no mundo. Versículo 1, 2 e 3 fala do que segue a Jesus, do que segue a Deus, do que procura andar segundo a sua palavra. Está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei, na palavra do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, suas folhas não caem nem murcham, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Imagina eu e você com Jesus de lado. Não existe a menor probabilidade da gente fazer alguma coisa de errado, se você, se eu, se nós estivermos unidos, juntos com Jesus lado a lado. Agora, se andar em conformidade e comunhão com o mundo, aí a coisa complica. Porque aqui está dizendo, não devemos andar na roda dos escarnecedores, nem andar com aqueles que vivem no mundo. Andar, não é que você não vai andar com ele, você tem que andar com ele para você ganhar com Jesus. O que significa aqui é andar de conformidade com ele. É sair com ele para beber, é sair com ele para ir para qualquer lugar errado aí, coisas que não se agradam a Deus. Você deve andar com eles para conversar com eles, falar de Jesus, ganhá-los para Jesus. Contrariedade para seguir a Jesus, mas também tem outras coisas que
acontece com quem segue Jesus. Quais são? Segurança total. Segurança total. Não precisamos contratar segurança para nos proteger, não precisamos. Só acontecerá conosco aquilo que Deus permitir. Amém? Eu vou mostrar aqui algumas passagens, mas eu vou começar por 1 João 5, 18 e 19. Creia. Se você estiver em comunhão com Jesus, olha o que é que acontece. 1 João capítulo 5, versículo 18 e depois do 19. Preste atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Eu não sei se você ouviu. Eu não sei se você entendeu. Porque eu vou dar um glória a Deus. Saber que eu posso andar tranquilo pelos caminhos certos com o Senhor, pela vida íntegra. Saber que eu estou em comunhão com o Senhor. O maligno não me toca. A seta vem, tum, cai ali. A outra vem, cai acolá. Não acontece nada porque Deus não deixa. O maligno não lhe toca. Os que estão em comunhão com o Senhor. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Agora não dê brecha. Se você der brecha, aí o inimigo vai entrar e vai se andar. Não dê brecha. Se você não conhece, é bom você saber que tem uma recomendação lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 27. Não dê brecha. Se der brecha, ele vai se andar. Nem deis lugar ao capeta. Se der, ele vai se andar. Segurança total com Jesus. Romanos 8, 31 a 39. Olha que promessa, olha que segurança. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segurança total, segurança absoluta. Amém? E para você não ter nenhuma dúvida, se você está com Cristo, se você está em Cristo, se você está em comunhão com Ele, sua vida está escondida. Vão procurar e não vão achar. Colossenses 3, 1, 2, 3 e 4. Vida oculta em Deus. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4, quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Segurança total, segurança absoluta para aqueles que seguem Jesus. Amém? Tem um preço? Tem, claro que tem um preço. Seguir a Jesus tem os requisitos: negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir os ensinamentos de Jesus. Tem os benefícios, tem as consequências, tem sim. Agora eu pergunto: você já segue Jesus?
Vou perguntar de novo. Você já segue Jesus? Glória a Deus. Se você já segue Jesus, glória a Deus. Nos coloquemos em pé. Você já segue Jesus? Glória a Deus. Quem sou eu para questionar? Agora tem um Senhor chamado o Messias, o Filho de Davi, o Senhor Jesus, que ele nos questiona. Você já segue Jesus? Oi, diminuiu, foi? Vou perguntar de novo. Você já segue Jesus? Por gentileza, Lucas capítulo 14, versículo 25 até o 27. Grandes multidões o acompanhavam, o seguia. E ele voltando lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu sei que vai baixar, mas eu vou perguntar: você segue Jesus? Esse aborrecer não é que você vai brigar, aregar, discutir, criar inimizade, não. Esse aborrecer é amar mais a eles do que a Jesus. Se chegar o momento de você ter que enfrentar seu pai e sua mãe, você tem que enfrentar por Jesus. Se tiver um momento que você tiver que contrariar seu filho, sua filha, sua nora, seu genro, seu pai, sua mãe, quem quer que seja, seu patrão, quem quer que seja, você precisa enfrentar por Jesus. Se chegar o momento de você contrariar a sua própria vida, você tem que contrariar você por Jesus. Caso contrário, não pode ser meu discípulo. Quem disse foi o Messias, o filho de Davi. Versículo 26, versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aquela cruz que eu falei no início. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente sofre, que a gente passa por momentos que a gente não gostaria de passar, mas a gente tem que se preparar para isso. Depois do culto eu quero falar com o Zezinho. Quem conhece Antônio Soares aqui? Presbítero Antônio Soares. Não vai embora antes de falar comigo. Não vai embora antes de falar comigo. Todos nós, enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a determinadas coisas que a gente não gostaria de passar por elas. E a gente só vai saber quando a gente passa. Por isso que a gente precisa aprender com aquele cego Bartimeu: Senhor, tem misericórdia de mim. E a gente não só precisa ter misericórdia de nós, a gente também precisa ter misericórdia dos outros. Jesus tem misericórdia dele. Jesus tem misericórdia dela. Jesus poderia ser eu. Jesus poderia ser o meu cônjuge. Jesus poderia ser um dos meus filhos. Jesus poderia ser alguém da minha casa. Jesus poderia ser alguém que eu amo. Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. A gente não pode deixar de usar esta palavra. Tiago diz que aquele que não usa de misericórdia, não haverá misericórdia sobre ele. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Esse texto é muito forte. E esse texto a gente precisa pôr em prática, porque é muito forte. E vamos ter muitas e muitas e muitas oportunidades para a gente usar de misericórdia. Põe na tela, Tiago 2,13. O juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meu irmão, minha irmã, aprenda a usar de misericórdia. Aprenda a perdoar, aprenda a suplicar, aprenda a interceder pelos outros. Seguimos Jesus. Eu vou terminar, você está em pé, não vai demorar muito não. Lucas 14, 25, 26 e 27. Eu vou ler mais uma vez. Lucas 14, 25, 26 e 27. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. 33. Pois qual de vós, pretendendo, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
O renunciar não é você jogar fora, não é você dar aos outros. O renunciar é você botar abaixo de Jesus. Nada pode estar igual a Jesus na nossa vida. Nada pode estar acima de Jesus em nossa vida. Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser o único. As outras coisas são coisas que acontecem com qualquer um. E qualquer um pode ter e pode desfrutar, mas não pode ser igual a Jesus. Jesus é nosso bem maior. Davi disse no Salmo 16, no versículo 2. Salmo 16, versículo 2. Outro bem não possuo, senão além de ti somente. E a gente deve pôr isso em prática. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. E olha que Davi era um homem muito rico, mas ele não valorizava nada daquelas coisas. Jesus tem que estar acima de tudo, acima de todos. Só pode ser discípulo de Jesus. Volta para o versículo 33, por favor, de Lucas 14. Disse Jesus, Lucas 14, 33. Disse Jesus: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. As coisas perdem o valor. Jesus tem que estar acima. Jesus tem que estar acima. Jesus é o primeiro. Jesus é o Senhor absoluto. Aí eu te pergunto, nós que estamos aqui nesta noite, você que está em casa, que declaramos que seguimos Jesus, tem alguma coisa em nossa vida que está tirando o lugar dele? Pense nisso. O cego Bartimeu só tinha uma coisa. Ele não tinha nada. Tirou a capa. Essa capa representa o que estiver nos atrapalhando, o que estiver incomodando a nossa comunhão com Ele. Tire tudo, perca o amor por tudo, ame menos. Jesus tem que estar acima, Jesus tem que ser o primeiro, Jesus tem que ser o único. Amém, irmãos? E se porventura tiver alguém em nosso meio que ainda não segue Jesus, está disposto a seguir Ele? Seguir Jesus é isso. E a Ele não custa nada. Muita gente vai a Jesus. Muita gente vai a Jesus. Um determinado dia Jesus deu um sermão um pouco meio pesado e todo mundo foi embora. Só ficaram os discípulos. Porque Jesus deu um sermão um pouco pesado. A multidão foi embora. Jesus parou, olhou para seus discípulos e disse: vocês também querem me abandonar? Aí Pedro, como sempre, tomou a palavra e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Se tiver de perder, perca. Se tiver de deixar para lá, deixe. Mas não troque Jesus por nada. Nosso saudoso irmão Isaías, do acordeon, que já dorme no Senhor, ele cantava: eu não troco meu Jesus por nada. Eu não troco meu Jesus por nada. Eu não troco meu Jesus por nada. Faça essa as suas palavras. Siga Jesus. Ande com Jesus, que no final Ele te garante a vida eterna.